dia a todos, bom dia a todas. Bom dia para você que está nos assistindo pela TV UFMA no Maranhão. Muito bom dia para você também que está nos assistindo pela Pop TV em Porto Alegre, Sobradinho. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Hoje, segunda-feira e dia aí de caos no mercado asiático. A gente vai comentar de onde veio essa queda, como isso pode chegar aqui ao Brasil, se pode chegar ou não. Mas calma que a gente vai passar tudo isso com vocês. Vamos dar um panorama geral até desde sexta-feira. Vamos falar das perspectivas do mercado para essa semana. E vamos aí passar pelo nosso giro de abertura e fechamento também. Mas antes de tudo isso, André, bom dia, como você tá? Bom dia, Débora, tudo bem? Você? Hoje aí, segunda-feira, aí começamos bem essa semana, hein? Porque aí você... Nada melhor aí do que uma crise no mercado asiático para já começar a semana aí a toda. Então, a gente até estava discutindo, né, a Débora, aí a gente vai fazer até um mini debate aqui para fazer aqui, mostrar nossas posições aqui, para saber o tamanho desse buraco aí que está acontecendo no mundo. Vamos falar sobre isso. Então, hoje é dia de, basicamente, a gente vai falar só do nosso querido amigo mercado financeiro, né? Então, o que está acontecendo lá fora, o que o mercado acha que vai acontecer aqui no Brasil, né? Mas, então, já vamos passar, já que tem tanta coisa para a gente falar, né, Débora? Já vamos passar, então, aí para a nossa agenda do dia aí, que eu acho que, assim, por mais que seja importante algumas coisas aí, acho que o mercado não vai estar muito ligando aí para essa agenda, né? Pois é, hoje o que pode ficar muito no radar, dado que tem na agenda, além da medalha da Rebeca Andrade, é aqui o PMI, né? Então eu vou passar pelos principais pontos e aí a gente entende o que isso pode afetar ou não os mercados hoje, que tem uma grande expectativa pela economia dos Estados Unidos. Então já saiu o balanço do Bradesco, inclusive entre as ações de maior peso do nosso índice, ela era a única que estava no terreno positivo hoje. Então o balanço do Bradesco surpreendeu, acabou trazendo aí um otimismo para o mercado brasileiro de uma forma geral em relação aos bancos que sofreram um pouquinho na sexta-feira, na esteira ali de tudo que aconteceu, que a gente vai contar para vocês. Em seguida, a gente tem CPI de junho na França, teve balanço também da BB Seguridade antes da abertura, já divulgado também. CPI de junho da OCDE, então aqui o índice de preços ao consumidor de junho dos países pertencentes à OCDE. Relatório Focus semanal, então esse já é conhecido nosso. Saiu o novo relatório Focus, de novo deterioração das expectativas, a gente vai contar direitinho para vocês. E 10 horas saiu o PMI composto e de serviços aqui do Brasil. Então, índice dos gerentes de compras, esse a gente vai trazer amanhã por conta do horário que ele saiu. A gente quer fazer uma análise mais completa com vocês e hoje já tem um monte de assunto para a gente tratar que vai demandar mais tempo. 10h45 saiu o PMI composto de serviços dos Estados Unidos. Esse, como eu falei, bastante aguardado junto ao PMI de serviços de julho da ISM, porque o mercado estava aqui muito ansioso por dados do PMI, lembrando que os dados do PMI que saíram na semana passada do setor industrial acabaram já começando, na verdade começou ali, né, porque ele saiu antes do payroll, então eles deram início a essa desconfiança do mercado em relação à economia dos Estados Unidos. Aqui, como eu falei, né, entre 10h45 e 11 horas, teve medalha no Brasil, então parabéns para a Rebeca Andrade, que conquistou o ouro no solo, lindíssima apresentação. Aqui, meio-dia, saiu o PMI de serviços global e a presidente do FED de São Francisco, a Mary Daly, vai participar de um evento, uma conversa às 18 horas. Mas só para vocês saberem, durante a manhã os dirigentes se pronunciaram até fora da agenda em relação a questões ligadas aos juros dos Estados Unidos. Depois do fechamento, sai aí o balanço da Taesa. Hoje aí, a gente estava na redação aí, a hora que saiu a última nota aí, nossa, a redação explodiu aí. Então, até hoje aí, parecia a Copa... Hoje foi um dia parecido com a Copa do Mundo, né? Mas vamos então agora aí para o que... Não para o que interessa, mas para o assunto do dia aí, que é essa situação aí na Ásia, né? Isso daí já está dando efeito contágio no mundo inteiro. Circuit break, né? Então eu estava lá indo dormir, aí... Vem a notícia, circuit break no Japão, para quem não sabe, circuit break é quando você para as operações aí de uma bolsa de valores, porque ela caiu mais de 10%, então você tem uma queda aí, uma pausa aí para o pessoal tomar um fôlego, acontece isso, daí vai lá, eu tentando entender o que aconteceu, a Débora fez isso acho que de manhã, né? Acho que ela já estava dormindo, ela teve essa felicidade, né? Mas Débora, vamos lá tentar explicar essa situação toda, vamos até debater um pouco aí sobre tudo isso, né? Eu diria que o reflexo, na minha visão do Japão, ele vem em resposta a bolsas de Nova York na sexta-feira.
Então, não vejo aí um movimento isolado, embora o Japão tenha todas as suas peculiaridades, né? O Japão, ele teve uma política ultracomodatista de taxa de juros negativa por muito tempo, enquanto todo mundo estava subindo, todo mundo mesmo estava subindo taxa de juros, as treasuries pressionando e o Japão segurando a taxa de juros bem ali abaixo. Isso acabou pressionando bastante iene e eles na semana passada, né, Banco do Japão, na super quarta, eles deram início inclusive à super quarta, resolveram subir um pouco a taxa de juros para 0,10 a 0,25 ao ano. Vocês não entenderam errado, é isso mesmo. Isso traz aí toda uma consequência na bolsa japonesa, até porque ativos de risco já estavam sofrendo de forma global. E aí, uma alta nos juros diminui ainda mais o apetite pelo risco. Isso acaba fazendo com que esses ativos caiam. Então, na sexta, a gente já viu esse movimento. Até comentei que o Nikkei tinha caído bastante. Nikkei que passou por várias máximas, por vários recordes esse ano. Então, não me choca tanto ele sofrer esse tipo de correção agora, até porque ele manteve ali as taxas de juros muito baixas. E agora vai sofrer com essa correção, sim. Mas a gente tem um outro ponto, que é o setor de tecnologia, que acaba pressionando bastante bolsas asiáticas. Afinal, o peso das ações de tecnologia é grande ali numa bolsa asiática, por exemplo, no Nikkei, no Hang Seng, enfim. A gente tem um grande peso de ações de tecnologia. Na semana passada, a gente teve uma série de decepções com balanços de tecnologia. Inclusive a Intel, né, que tem ali uma até ligação um pouco maior com o Nikkei por conta dos chips e semicondutores que são fornecidos normalmente ali por empresas asiáticas, enfim, hoje foi o caso da empresa de semicondutores de Taiwan, caiu bastante também. Então a gente tem todas essas empresas sofrendo se a gente tem uma empresa de tecnologia que não vai bem e que depende, né, uma depende ali da outra, ou que tem alguma ligação que pode ser mais direta ou não. Então a gente já vê a bolsa japonesa vindo nessa toada desde a semana passada. Sexta-feira ela caiu por conta da Intel e isso fez ali com que ela tivesse um dia bastante negativo, mas hoje de manhã ela teve, inclusive, interrupção na sua negociação, como o André falou. E aí a gente tem que dar esse passo atrás. Então, para entender como é que esse movimento acontece na bolsa japonesa ou nas bolsas asiáticas, como é que vem esse movimento negativo, a gente tem que voltar para sexta-feira em Nova York. Então, eu vou colocar aqui na tela para vocês o fechamento dos mercados de sexta-feira. A gente teve ali, né, um fechamento bem ruim, de uma forma geral. A gente teve as bolsas de Nova York deteriorando bastante, elas caíram com bastante força. A nossa bolsa aqui caiu também, caiu 1,21%, mas não foi na mesma magnitude de uma Nasdaq, por exemplo, que a gente vê aqui que caiu 2,43%. Então, um dia bem ruim na sexta-feira. E o que aconteceu na sexta-feira para trazer todo esse revés que acaba se traduzindo hoje nas bolsas asiáticas? A gente teve o payroll, relatório de mercado de trabalho dos Estados Unidos, e a criação de vagas não só foi menor do que o esperado, mas menor ali do que alguns meses. Claro que aqui a gente tem que considerar a sazonalidade dos empregos dos Estados Unidos, que é um pouquinho até diferente da nossa, tem toda uma questão de sazonalidade também, mas teve uma criação abaixo do esperado. O mercado queria que fosse uma criação menor de vagas, só que foi muito menor do que o projetado. Isso começou a reforçar alguns temores que já estavam presentes ali nos Estados Unidos durante a semana de desaceleração da economia dos Estados Unidos e da China. Mas principalmente aqui a gente está olhando os Estados Unidos porque a gente está falando do payroll. Isso vem depois de dados do PMI industrial, né, o índice dos gerentes de compras, ter ficado abaixo do esperado. A gente vê alguns outros índices também mais ligados ao setor industrial trazendo um resultado não tão bom nos Estados Unidos, e aí vem o payroll para coroar esse movimento, fica com essa criação de vagas bem abaixo do projetado e um desemprego maior. E aí começa a crescer esse temor de que a aterrissagem lá nos Estados Unidos não vai ser suave como se esperava, ela vai ser mais forçada, que eles chamam de hard landing. Então vai ser uma queda na economia muito mais drástica, mais dura do que se esperava, e começa a crescer esse temor, né? Então a gente começa a ver isso na semana, isso cresce ainda mais na sexta-feira, e aí a gente tem esse medo generalizado que a economia pode, inclusive, entrar em recessão. E o mercado começa a trabalhar em cima disso e se posicionar também para passar por um pior cenário. Então a gente vê aqui o VIX, né, que é o último dos indicadores que vocês estão vendo na tela, é o índice de volatilidade. Ele é conhecido até popularmente como o índice do medo.
Quando ele sobe muito, é porque a gente tem um temor muito grande, né? A gente viu o VIX subir muito, por exemplo, na pandemia, a gente vai ver ele hoje de novo, porque esse aqui é o fechamento da sexta, mas eu vou trazer o atualizado para vocês. Então a gente vê que a volatilidade, né, o índice de volatilidade está em alta, mostrando que tem um temor grande ali em relação às bolsas e mercados de uma forma geral nos Estados Unidos, principalmente em relação a esse pouso mais forçado da economia por lá. O S&P caiu 1,84, o Dow Jones caiu 1,51, a Nasdaq tem sim uma queda mais forte, porque ainda tem o peso da tecnologia aqui, 2,43, e o dólar caiu também nesse dia, então foi um dia praticamente todo negativo, 0,45. Então aqui a gente tem esse movimento na sexta. E aí a Bolsa Asiática hoje abre, depois que a gente teve inclusive vendas massivas aí no setor de tecnologia, isso chega à Ásia nessa manhã, e o Nikkei 225 tem essa queda brusca, essa queda bem forte de 12,40. Então, tudo isso acontece, né? Não acontece de uma hora para outra. E assim como o mercado de trabalho dos Estados Unidos não deteriorou de uma hora para outra. Muito daqui, né, não foi um payroll tão ruim. Tem uma tendência, não é uma coisa que acontece de uma hora para outra. E muito disso vem de expectativas e projeções do mercado de um cenário muito pessimista e já uma proteção em relação a isso. O que a gente tem que pensar é que isso pode causar ali quase uma expectativa autorrealizável, mas aí eu já explico para vocês. Vou dar espaço aí para o André que também colocar as suas pontuações em relação ao tema. Eu fico um pouco mais preocupada que a Débora, né? A Débora está achando um pouco que vai ser um pouco mais pontual, né? Eu já vejo assim que talvez a gente tenha entrado no que nós heterodoxos chamamos aí um pouco de momento Minsky, né? Que é basicamente a gente opera nos mercados financeiros sempre com elevado risco, né? E o grande problema é que você sempre vai encurtando a dívida de curto prazo, vai aumentando a quantidade de financiamento das empresas com ações. A gente está vendo isso acontecer muito nesses mercados de alta tecnologia. E quando você vê aí, você não consegue honrar seus compromissos, né? Por exemplo, a NVIDIA já falou de atrasos em entregas, a gente tem aí a Tesla mostrando resultados cada vez piores, a Alphabet, que é do Google, também mostrando resultados cada vez piores, a Intel também com problemas essa semana. Então, eu acho que pode ter sido criada aí, né, pelo menos aí desde o começo desse ano, aí, por causa desse furor muito grande que a gente está tendo com essa questão da inteligência artificial, né? Pode ter sim criado uma bolha nesses ativos de alta tecnologia, e as bolsas estão dependendo muito desses ativos de alta tecnologia, esses ativos aí da alta tecnologia, para conseguir aí seu desempenho. Aqueles ativos mais tradicionais, de varejo, de petrolíferas e tudo mais, eles não estão performando no mesmo ritmo que esses ativos de tecnologia estão performando, né? As bolsas que estão subindo, que estão com maior fôlego, são mais ligadas à tecnologia, né? Então, eu acho que é um pouco perigoso isso, né? Que você tem, então, o começo de um estouro de uma bolha, isso aí vai ter efeito contágio aí, então pode ser que não seja uma coisa de resolução só no dia de hoje. Então, a gente tem que esperar cenas dos próximos capítulos aí para saber o que vai acontecer. 2008, acho muito cedo a gente falar que tem algo como esse nível. 2000, eu acho que aí a gente pode estar até mais próximo. Aí quando teve o estouro das .coms, né? Para quem não sabe, em 2000 você também teve esse mesmo movimento com um monte de empresa .com, né? Um monte de empresa de internet sendo fundada aí, e boa parte aí não sobreviveu aí à bolha das .coms, né? Então, pode ser que a gente já esteja vendo esse movimento aí, que começa na Ásia, que hoje o polo da tecnologia está muito na Ásia. Isso daí pode acabar tendo efeito contágio, principalmente nos Estados Unidos, porque você tem empresas importantes de tecnologia nos Estados Unidos. Isso aí ter um potencial de causar alguns efeitos aí, contágio aí no resto do mundo, e a gente já sabe que se você tem isso, é corrida por títulos mais seguros, é todo mundo saindo de mercados emergentes, Brasil também, porque qualquer desculpa é ótimo para você sair de mercado emergente, aí aumento de taxa de câmbio e tudo mais. E o que eu acho que a gente tem que separar aqui, pelo menos na minha visão, são 3 pontos. Aqui eu coloquei o gráfico da NVIDIA só para ilustrar, porque a NVIDIA foi uma ação que ela teve um movimento bem estrondoso, assim, né? A gente vê que ela tem uma variação acumulada em 122% nos últimos 12 meses, e ela sai ali de um patamar de R$ 65 e vai para 125 em pouquíssimo tempo. Então tinha toda uma expectativa assim em relação às techs, às empresas de tecnologia, não à toa ela se tornou a maior empresa em valor de mercado em pouquíssimo tempo. Então tem sim uma expectativa grande, as empresas de tecnologia vinham trazendo um lucro bem
robusto e sempre superando expectativas, e agora a gente não vê esse mesmo movimento nas primeiras que já soltaram seus balanços. A gente vê uma frustração grande do mercado, porque começa a ver também, né, o mercado começa a ter essa visão de que talvez não se... Como é que vai ser sustentável isso a longo prazo? Sempre você bater o seu recorde de lucros. Isso aqui no Brasil a gente só vê com os grandes bancos, mas aí é outra história. E um ponto que eu sempre trago aí para vocês, que o André falou, né, o endividamento das empresas de tecnologia, ele é bem diferente, inclusive por isso é tão sensível em relação a movimentos de juros. As empresas de tecnologia, normalmente, elas têm um capital de terceiros, ela tem ali um endividamento grande, ela tem uma participação grande de capital de terceiros, que seria o capital que não é ali de sócios. Vamos pensar assim, pode ser dívida, pode ser um outro tipo de instrumento de financiamento. E por isso elas são tão sensíveis a movimento de juros. Mas voltando ao que eu estava falando lá no comecinho, eu acho que a gente tem que separar esse movimento em 3 coisas. O que isso vem de impacto realmente real? O que vem de economia mais do lado real? O que vem da parte real mesmo do que está acontecendo, de realidade? Uma parte do que é pânico e o que é pessoas se desesperando com quedas e saindo no pior momento, isso criando uma espiral negativa, eu acho que é um segundo ponto. E o que é sell-off, né, que o mercado chama? O que é a gente saindo mesmo, porque, por exemplo, se a gente tem ali uma grande empresa, né, um grande ali fundo, se a gente for pensar, saindo de forma brusca da Apple, vendendo mais da metade ali dos seus ativos em Apple, as pessoas vão ficar inclusive com medo, elas vão sair também. Se a gente vê uma empresa ali não tendo um lucro tão bom, elas vão sair antes do pior acontecer. Então isso a gente chama de sell-off, pode falar quase uma liquidação. Então a gente tem que separar esses 3 pontos, né? Então saber o que é cada um, o que é o ponto que afeta ali cada um. Eu acho que isso é primordial agora. E também pensar em todas essas questões em relação à economia dos Estados Unidos, que eu acho que aqui vem inclusive um ponto que pode trazer até uma pressão, e aí eu vou falar mais disso na abertura, quando a gente for ver o VIX, mas até uma pressão desse mercado para que as taxas de juros lá caiam até um pouco antes do que se esperava, seja por ritmo ou seja por data. Então a gente começa a ver esse movimento, mas esse movimento aqui que a gente vê no movimento no preço da NVIDIA é algo que talvez não se sustente. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com algo que sobe muito rápido. E aí, ativos de risco, gente, vão sofrer hoje. Tudo que for ativo de maior risco, a gente vai ter um maior impacto também. Pode ver, cripto hoje está derretendo, porque são ativos de muito risco. E nesse momento, as pessoas vão buscar refúgio. Então, vão buscar refúgio em dólar, vão buscar refúgio em ouro, vão buscar refúgio em títulos de dívida dos Estados Unidos. Então, esses defensivos de carteira, eles vão ganhar mais peso, vão inclusive subir, justamente porque as pessoas vão buscar esses refúgios. Então, não se espantem se o dólar continuar subindo hoje. Ouro também tem essa possibilidade, apesar de ele ter subido muito na semana passada, talvez não consiga manter o ritmo, mas as pessoas vão buscar também. E títulos de dívida dos Estados Unidos, terceiro ponto aí de defensor de carteira. Então, esses ativos de menor risco, ou ativos que as pessoas chamam de livre de risco no caso das treasuries, vão ter mais procura no momento de incerteza. Ninguém vai querer ficar sofrendo volatilidade em um momento que a gente tem uma volatilidade, inclusive, muito grande, uma incerteza muito grande. Então, todos esses pontos acho que tem que ser ponderados aqui para também não causar um desespero nos mercados, e aí a gente entra numa espiral negativa que pode ser muito ruim. Então, ainda são cenas ainda dos próximos capítulos que a gente vai precisar observar, está muito cedo, a gente não tem nem 12 horas ainda de tudo que aconteceu, Então, vamos lá, calma, amanhã a gente volta para explicar se acontecer novas movimentações, Vamos ver o que o mercado financeiro brasileiro está achando, Foi infelizmente, foi uma previsão que já amanheceu meio morta, Porque de tudo que aconteceu hoje aí, o relatório Fox aí acaba sendo, assim, levando muito o que tinha na questão aí, por exemplo, da ata de cupom e tudo mais, Mas depois de tudo isso que aconteceu, o mercado com certeza vai começar a rever aí suas posições, Então, são coisas que a gente tem que olhar com bastante cuidado. Mas vamos dar uma passada aqui para ver, explicar justamente o que o mercado financeiro estava querendo dizer aí quando fez essas projeções agora nessa manhã, Porque até a gente preparou a arte aqui para os nossos telespectadores aqui observarem aqui o que o mercado financeiro estava achando, Então, ele volta a aumentar as pressões aí do IPCA, Então, a ata, mesmo com
o Banco Central, o Copom, falando que, pelo menos no comunicado inicial, a ata vai sair hoje, né? Pode ser que a ata tenha algumas mudanças até depois da chiadeira que aconteceu com o mercado financeiro. A gente tem aí que você tem um aumento aí das previsões de IPCA, o que forçaria, né? E a gente já está começando a ver, por exemplo, aqui na Selic. Para o ano que vem, a Selic já está aumentando. Então, esse movimento aqui de aumento das previsões do IPCA, mesmo com os índices sendo melhores do que eles estavam sendo imaginados, né? A gente acabou de ver um IPCA 15 aí, com bons resultados aí. A gente vê o IGPM também saindo com uma deflação de alimentos. Então, e mesmo assim, o mercado vai começar a pressionar aqui. Semana que vem, não duvide que pode ser que você comece a ter um aumento aí da Selic prevista para esse ano. Então, isso é muito possível que aconteça isso, que a gente comece a ver o mercado pressionando por aumento na Selic. Ainda mais que a gente sabe, né? Um banco central normal, quando você começa a ter movimentos como o que aconteceu hoje, né? Ele provavelmente ia começar a pensar em reduzir Selic para evitar que esses efeitos da economia no mercado financeiro respinguem na economia global. Mas a gente sabe que é Roberto Campos Neto, né? Qualquer coisa é fonte inflacionária, né? Então a chance de você se utilizar isso, que nem o Meirelles, o Meirelles fez isso em 2008, é importante lembrar. Quando você teve os primeiros sinais da crise de 2008, o que o Meirelles fez? Aumentou a taxa Selic. Quase foi demitido daí depois que ele foi lá e baixou. Mas a gente tem esse péssimo gosto aqui de quando você tem crise econômica, você vai lá e aumenta a Selic aí para evitar a fonte inflacionária. É meio maluco, né? O Banco Central aqui é meio maluco. Mas a gente também tem aumento do câmbio, né? E a gente tem aumento aí do PIB esperado para esse ano. Ou seja, a leitura do mercado antes dessa segunda-feira era: vai ter maior pressão inflacionária, o governo está gastando muito, a gente vai crescer mais do que era esperado, então a gente vai precisar de maior controle aí da política monetária aí nesse momento. E também tem o termômetro da Bolsa, que também não vai valer para nada, né, Débora? Vamos falar a verdade, mas vamos mostrar, né? Exatamente. E aqui um ponto até que antes de passar pelo termômetro, que eu queria falar, é algo que a gente vem falando faz tempo já, para quem assiste a gente, em relação à Selic. A gente tem visto uma pressão muito forte vinda dos juros futuros, né? Então essa pressão está aparecendo faz muito tempo. E não mudou, eu acho, ainda no Focus, porque o mercado financeiro também tem uma coisa de tentar cravar o Focus, tentar acertar o Focus. Então, o Focus vai mudar se a gente tiver alguma sinalização de fato que pode ter algum aumento de Selic nesse ano. O Banco Central deixou essa possibilidade muito aberta na última reunião. Mas essa semana tem ata do Copom. Então, isso pode trazer, inclusive, alguma mudança, e tem IPCA também. E aí a gente vê realmente o mercado está pressionando ali no IPCA, né, pode começar, inclusive, a pressionar com dólar, e aí um dólar mais alto causaria ali uma inflação, e aí para assim justificar uma alta de Selic. Mas não me espantaria nada uma alta de Selic aqui, visto o que a gente está realmente observando na taxa de juros futuras, nas taxas de juros futuras, porque são vários vencimentos, e elas não param de subir. Então, isso vai se traduzir em algum momento no foco, se tiver a possibilidade mesmo de mudança dos juros nesse ano. Aí essa pressão vai começar a aparecer em 2024 aqui também. E agora vamos falar da Bolsa, porque o termômetro da Bolsa ele foi também fechado na sexta-feira. Claro, a gente já tinha ali o payroll divulgado, já tinha toda essa questão dos temores em relação à economia dos Estados Unidos e da China. Isso pode pressionar. Alguém perguntou aqui de petróleo, eu vou falar daqui a pouquinho. Mas a gente tem um mercado esperando recuperação da nossa Bolsa nessa semana, uma semana bem difícil, uma semana que tem IPCA, uma semana que tem ata do Copom, uma semana que está acontecendo tudo o que está acontecendo nos Estados Unidos, mas o mercado acredita aí que pode ter uma recuperação, porque a gente vem de 3 quedas seguidas na semana. Então aqui é fechamento semanal, uma semana a gente caiu 0,99, outra 0,10, quase aqui a gente conseguiu zerar essa perda, e uma queda de 1,29, em um momento que o mercado estava bem ali dividido entre a estabilidade, né? A maior parte acreditava na estabilidade, mas bem dividido em relação às pontas ali, né? De alta e baixa. Agora, a perspectiva maior é de alta, mas seria um movimento de recuperação que vai ser muito difícil de ser permitido por tudo o que está acontecendo, porque um sentimento de aversão a risco, ele começa a acontecer de forma global. E aí, mesmo assim,
né? A gente teve algumas ações que conseguiram fôlego na sexta, metade do Ibovespa ficou no terreno positivo mais ou menos, mas as ações de grande peso caíram com força, que é o que a gente vê acontecendo hoje. E aí eu conto agora, daqui a pouquinho, no giro. Vamos então agora vamos pro giro, né? Vamos começar mostrando o gráfico do VIX, né? Que é a versão a risco, né? Aí você já emenda isso com o giro aí, porque a gente vai ver aí que é o desastre aí no giro, né? Nas aberturas de mercado. O VIX, como eu estava explicando lá no comecinho, é o índice de volatilidade do S&P 500, tá? Então, ele é conhecido como índice do medo, ele é um índice que traz ali uma alta grande quando o mercado está com mais medo mesmo, quando a volatilidade aumenta. Então, aqui é um índice que mostra como é que está a volatilidade, principalmente no mercado dos Estados Unidos. E aí a gente vê esse ponto muito interessante aqui. Lembra que o VIX estava lá em torno dos 20 e poucos pontos na sexta-feira que a gente viu no fechamento? Hoje ele chegou a bater mais de 60 pontos. Então ele subiu mais de 176% durante a manhã. No momento que a gente capturou aqui o VIX, ele estava com 153% de alta só hoje. Então olha essa esticada que o VIX dá, né, o índice de volatilidade dá no dia de hoje. Então, o mercado está com muito temor, ele está bastante preocupado, e aí eu vejo um ponto também dessa pressão mesmo em relação à economia dos Estados Unidos. Os dados do payroll não foram bem recebidos como poderiam ser. Como eu falei na sexta-feira, parte desses dados poderiam trazer um fôlego, porque aí a gente ia ter a queda nas treasuries, recuo nas treasuries e maior probabilidade de corte na taxa de juros dos Estados Unidos, mas a coisa foi para outro lado. O mercado começou a ficar muito temeroso de que possa ter uma possível recessão nos Estados Unidos e que o pouso lá, como eu falei, vai ser forçado. E isso já começou a trazer um maior medo para todos os mercados, inclusive aqui no VIX, tá? Isso não vem à toa. E aí a gente começa a ter um sentimento de aversão, como já falei. E o mercado, inclusive, já está aumentando a probabilidade, porque nos Estados Unidos tem várias bolsas que trabalham ali com os títulos de dívida futuros, enfim, e a Bolsa de Chicago faz aquele monitoramento que a gente chama de CME Group, que é o que tem ali as probabilidades de corte, né, quanto que vai cortar. Então, até sexta-feira, a probabilidade era de 100% de corte na taxa de juros em setembro, com a maior probabilidade sendo de 0,25 ponto percentual. Parte do mercado já começa a acreditar com mais força, com maior probabilidade, que o corte possa ser de 0,5 ponto percentual. E parte do mercado começa a acreditar, inclusive, que o Fed possa fazer, como fez, por exemplo, na pandemia, uma reunião emergencial para tentar cortar 0,25 ponto percentual a taxa de juros antes da reunião de setembro. Então, esse sentimento em relação à economia dos Estados Unidos fez com que o mercado se posicionasse para isso, e é o que a gente vai ver agora na abertura de mercado. E aqui eu quero lembrar um ponto, né? As bolsas de Nova York, inclusive a Nasdaq, que é tão sensível a juros, passou muito tempo renovando máximas, inclusive quando as treasuries estavam em alta. E o mesmo aconteceu com a Bolsa do Japão. Elas começaram a renovar as máximas quando a gente tinha um cenário de pressão de juros muito grande. E aí, agora está vindo essa correção, né? Por isso que não me choca tanto. Porque essa correção não aconteceu no mesmo momento que aconteceu na nossa Bolsa, por exemplo, que foi naquele primeiro semestre. A nossa Bolsa sofre muito com a quebra da expectativa do corte de juros, mas as bolsas de Nova York e a Bolsa japonesa não sofrem com isso. E agora está vindo essa correção um pouco mais forte por vários fatores. E esses fatores aí que eu estou explicando estão levando a Nasdaq e o S&P a cair mais de 3%. A nossa Bolsa em dólar cai 2,69%, o Japão caiu 12,40% aí. E o Xangai Composto 1,54. O Xangai Composto sofreu muito menos do que o Nikkei. O Nikkei tem muito mais ligação, inclusive, com os mercados de Nova York do que o Xangai Composto. E a gente tem esse movimento bem negativo das bolsas em Nova York junto com a queda nas treasuries. As treasuries não estão subindo lá. Mas o que a gente vê, né, com esse movimento? Uma pressão, inclusive, do mercado de estamos com medo de que aconteça um pouso forçado. Vamos pressionar. Vamos sair dos ativos de risco, primeiro ponto, vamos buscar refúgio em dólar e em treasuries, inclusive o dólar sobe aqui no Brasil não à toa também, movimento muito ruim de commodities, para quem perguntou, minério de ferro subiu em Dalian, mas a Vale estava derretendo antes da abertura e a Petrobras também. Por quê? Porque se você espera que os Estados Unidos vão desaquecer,
ele vai trazer uma menor demanda para commodities também. Se você espera que a China vai desaquecer, vai ter menor demanda para commodities. E aí os preços das commodities caem. Apesar do minério de ferro ter voltado a subir hoje, o petróleo Brent não sobe, mesmo podendo ter pressões vindas da oferta no Oriente Médio. Então ele cai aí 1,70. A gente tem um cenário bem pessimista aqui sendo pintado e começa a ter essa pressão para corte de juros nos Estados Unidos, talvez até de uma forma mais agressiva do que se esperava, coisa que poderia já ter acontecido, inclusive. E o nosso DI futuro sobe hoje, aqui também refletindo esse sentimento de aversão a risco, e nossa bolsa não tem nem apoio das commodities hoje, então um dia muito ruim, esse sentimento de aversão a risco mesmo vai fazer com que o recurso saia de mercados emergentes, isso faz com que o dólar suba também. Então, um dia bastante complicado para os mercados, mas a gente pode ver que nenhuma das quedas chegou aí ao ponto da queda do Japão. Eu acho que a queda do Japão tem muito mesmo de correção e de máximas que foram alcançadas em um momento que a taxa de juros lá estava perto do zero ou negativa. Agora ela vai corrigir porque a taxa de juros está um pouquinho mais alta e isso tira a força dos ativos de risco também. Débora, quantas vezes já te mandaram ir para Cuba aí? Você estava no barzinho, você estava fora de casa, discutindo na internet. Mandaram a gente para Cuba várias vezes, né, Débora? E a gente foi. Na verdade, o Eduardo foi para Cuba e fez esse super documentário aí, maravilhoso aí, que vai sair no dia 13 de agosto. A gente vai fazer uma sessão livre aí para vocês verem, é uma sessão de estreia. No dia 13 de agosto, então já se inscreve aqui, clmercado.com.br, lançamento online aberto de Vai para Cuba. Eduardo falou até com o presidente de Cuba, gente. Então olha o tamanho desse documentário, como que vai ser maravilhoso. E lembrando, vai ser somente esse dia. Dessa vez a gente sempre fala, mas não vai ter replay. Então só tem essa oportunidade para ver, gente. Então já clica aqui, se inscreve aí, que vai valer bem a pena. Com certeza vai ser aí imperdível. Nossa, engasguei, quase vou parar no rolê. Agora vocês ficam com o rolê ICL, na sequência com o William Deluca e o Guga Noblar. A gente volta amanhã, tem um monte de gente aqui perguntando da nossa audiência, fala das criptos. Amanhã eu trago um gráfico e eu explico para vocês o movimento também. Um beijão e até lá. Até mais, gente. Tchau, tchau. E aí, gente, tudo pronto para gravar? Eu sou Juliana Baroni e tenho um convite especial para você. No dia 13 de agosto, uma terça-feira às 20 horas, vai acontecer uma exibição online e gratuita do filme Vai pra Cuba, Eduardo, o primeiro documentário internacional do CL. O documentário, dirigido por mim, mostra um ponto de vista único sobre um dos países que mais gera discussões e debates sobre justiça social e o modelo de sociedade que queremos. Nesse documentário, Eduardo Moreira entrevistou figuras muito importantes para que a gente possa entender a história de Cuba, como Aleida Guevara, ativista e filha de Che Guevara, o presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, e também figuras do povo cubano, da cidade e do campo. Eu espero você lá!